Olá pessoal, hoje vamos falar de retrospectiva. A retrospectiva, vamos seguindo aqui, é mais um evento dentro do framework Scrum, certo? Já passamos falando de eventos pelo Sprint Plan, pelo Daily Meeting, que é a reunião diária, Sprint Review, e agora vamos entrar na retrospectiva. A retrospectiva, para a galera que conhece mais o Lean e tal, a retrospectiva é um momento de Kaizen, de melhoria contínua, né? De aprendizado, de encontrar novas formas, de se criticar a ponto de procurar uma forma melhor de fazer as coisas. Então, dado esse contexto, vamos lá. Quem participa da retrospectiva? O time de desenvolvimento, o Scrum Master e o Product Owner. Por quê? Porque todos devem querer ter o empenho e ter a vontade de melhorar. O aprendizado do que se passou é para todos. Então, todos aprendem juntos, todos aprendem de uma forma nova de fazer, uma forma melhor de fazer. Então, é para todo mundo que se envolveu dentro da sprint. E o que é a retrospectiva? Como eu disse, é um momento de aprendizado, né? Momento de Kaizen. É necessário que todos os participantes estejam abertos a ouvir e sejam transparentes. Por quê? Vamos lá. Transparência é um dos pilares do Scrum. Mas por que as pessoas precisam ser transparentes? E a gente traz também um dos valores do Scrum, que é a coragem. Porque o membro que está participando da retrospectiva precisa ser transparente e ter coragem. Porque na retrospectiva, muitas vezes, vamos falar coisas que outra pessoa, assuntos mais delicados, às vezes questões comportamentais, e as pessoas muitas vezes não gostam de ouvir críticas, por mais construtivas que essas críticas sejam. Então, é importantíssimo que todos que estão participando da retrospectiva estejam com a consciência, com a mente aberta de que esse é um trabalho de melhoria, é um trabalho de aprendizado, que é necessário ouvir, muitas vezes antes de falar, e que para que isso aconteça, o Scrum Master ele vai utilizar técnicas para que traga o time para esse mindset, para que faça com que o time se desarme, né, em cima das acusações, não queira apontar o dedo, e que eles entendam que eles, como time, têm que melhorar. Então, vamos lá. É conduzida pelo Scrum Master através de técnicas de retrospectiva e é construído de forma colaborativa. É time. Então, assim, vamos lá. A retrospectiva não é o momento que o time aponta o dedo. Exemplo, a sprint não deu certo porque os testes não foram concluídos. Então, não é saudável uma retrospectiva em que o time vai dizer que a sprint não teve sucesso por conta do testador que não testou, teve problemas, não foi ágil o suficiente, não se empenhou. Todos estão lá como um time. Então, eles como um time vão descobrir a melhor forma de se trabalhar. Não vão apontar o dedo. E aí, vamos lá. O que a retrospectiva não é? Retrospectiva não é caça às bruxas, não é interessante apontar culpados. Então, é isso que eu estava falando. Pouco importa quem errou, pouco importa quem. O que é interessante é saber qual foi o erro para que a gente aprenda com ele. Hoje eu posso estar errando, mas é um erro que qualquer um poderia estar cometendo. Então vamos juntos aprender como um time para que isso não volte a acontecer. Isso é o mais importante da retrospectiva. E não é apenas sobre o time, e sim sobre o time e seus resultados. É muito comum em times que são menos experientes, onde o Scrum Master é menos experiente, trabalhar a retrospectiva apenas como um desabafo. Um momento em que as pessoas vão dizer o que não gostaram, o que gostaram, ou até mesmo de citar problemas, mas de uma forma muito vaga. Então, uma boa retrospectiva, uma retrospectiva que vai trazer resultados
para a melhoria do time, essa retrospectiva ela é fomentada em cima de dados, ela é trabalhada em cima de dados. Então, que informações devemos chegar na retrospectiva? Primeira informação: entregamos todos os itens que tínhamos previsto ou não entregamos, atrasamos? Entraram demandas novas? Mexeu no backlog da sprint? Lembra, depois que a sprint se iniciou, o backlog é imutável. Só pode mudar caso haja um consenso do time junto com o PO e por algum motivo que seja. Então, chegaram itens após que o time não poderia comportar. O nosso planejamento foi de acordo com o nosso realizado? Qual é a eficiência do time? Então, são indicadores, métricas que podem dar um direcionamento para o time, para que ele tenha noção do quanto ele está sendo eficiente, de onde ele pode estar errando. Por exemplo, um índice de retrabalho, quantidade de erros que encontramos durante a sprint. Esse é um fator importantíssimo para mostrar a qualidade do produto que está sendo gerado. E o time, em cima dessa métrica, que a gente pode transformar no indicador, em cima dessa métrica, ele vai discutir e tentar entender onde é que ele está errando, que está causando tanto retrabalho, que estão acontecendo tantos erros. Então, por exemplo, se o índice lá, se uma métrica de quantidade de retrabalho, vamos dizer índice, né? Se o índice da quantidade de retrabalho está em 60%, 70%, altíssimo, 70% do tempo do time está sendo gasto com retrabalho, altíssimo. Mas o porquê isso? Então o time vai tentar entender. Muitas vezes pode acontecer de o sistema ser legado e ter erros já pré-existentes, ou o time está com o tempo apertado e não tem tempo suficiente para fazer os testes durante a etapa de desenvolvimento. Então são problemas que podem acontecer e o time junto vai discutir e encontrar alternativas para que eles não voltem e não retornem a acontecer. E nas próximas retrospectivas, esses indicadores vão continuar sendo acompanhados para saber se o time está tendo sucesso ou não em suas ações, se o resultado começa a aparecer de forma mais positiva ou não com as ações. Ok? Então vamos lá. Retrospectiva da sprint é a oportunidade do time se inspecionar e criar um plano para melhorias a serem aplicadas na próxima sprint. Aprendizado: quem conhece o PDCA, planejar, fazer, checar e agir. Então, o ciclo de retrospectiva ele vai muito similar com o PDCA. A gente tem um planejamento, certo? A gente vai fazer, vai tomar as ações, nós vamos checar e vamos agir, vamos aprendendo, né? Então, para essa reunião de retrospectiva, como todas as cerimônias do Scrum, ela também tem time box, e o time box dela para um sprint de 4 semanas é de 3 horas. Então, se sua sprint é de 2 semanas, você reduz proporcionalmente e ela será de 1h30, ok? O propósito de inspecionar, como a última sprint foi em relação às pessoas, aos relacionamentos, aos processos e às ferramentas. Uma retrospectiva rica, pessoal, não se analisa apenas coisas separadas. Uma retrospectiva rica, o time vai analisar as relações interpessoais que existem entre eles, vai analisar se uma ferramenta não está sendo bem aplicada ou não, se ela está causando um problema, se ela está causando um gargalo, por exemplo, se o processo está adequado para a qualidade, para o resultado que o time quer alcançar. Então, as métricas vão ajudar isso, mas o time vai avaliar nesses 3 pilares: pessoas e relacionamentos, processos e ferramentas. Ok? Identificar e ordenar os principais itens que foram bem e as potenciais melhorias, tá?
Itens que foram bem. Muitas vezes a gente, quando fala de retrospectiva, a gente tenta analisar o que está dando errado e quais são as ações para melhorar. Mas na retrospectiva também é o momento de falar o que foi bom. Então, qual é o objetivo disso? De nós, como time, entendermos e identificarmos aquilo que estamos fazendo certo para que nós possamos potencializar isso, continuar fazendo, procurar uma forma de fazer melhor, compartilhar com outros times. Então, coisas boas também têm que ser vistas e celebradas. Vamos lá, vamos lembrar que o ágil, a gente também celebra coisas boas, a gente se celebra conquistas junto com o time, como um time juntos. Então temos que identificar os pontos que foram positivos, além dos que não foram tão positivos assim, que vamos criar planos de ações e criar melhorias. Na retrospectiva, criar um plano para implementar melhorias no modo que o time Scrum realiza o seu trabalho. Ok? É um plano de ação para os gaps que o time enfrenta, os gaps que o time tem. O Scrum Master garante que o evento ocorra, fique dentro do time box e que os participantes entendam o seu propósito. Então, um pouquinho mais à frente, a gente vai falar de algumas técnicas que o Scrum Master utiliza e de como é uma condução de reunião de retrospectiva. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor o papel do Scrum Master na condução dessa cerimônia. O Scrum Master participa da reunião como um membro, auxilia o time devido à sua responsabilidade pelo processo Scrum. Então vamos lá. Durante cada retrospectiva, o time Scrum planeja formas de aumentar a qualidade do produto, melhorando o processo de trabalho, adaptando a definição de pronto. Vamos lá, a gente falou lá atrás da definição de pronto, né? Definition of Done, que é utilizada na execução da sprint para garantir que o item esteja completo e seja considerado entregue. Então, é normal na retrospectiva o time encontrar pontos que, por exemplo, numa conversa diga: cara, é legal isso aqui deveria estar na nossa definição de pronto, porque isso é importante para a qualidade do produto ou para que a gente tenha um índice de retrabalho menor. Então, isso a partir de hoje vai fazer parte da definição de pronto. A definição do pronto, Definition of Done, o DOD, é um documento, vamos dizer assim, criado pelo time, para o time, e que é mutável à medida que o time aprende. O Scrum é empírico, o time aprendeu, as coisas mudam, se adaptam e vivemos felizes para sempre e vamos melhorando a cada dia que passa. O Scrum Master encoraja o time Scrum a melhorar dentro do processo do framework Scrum, seu processo de desenvolvimento e suas práticas para torná-lo mais efetivo e agradável para a próxima sprint, certo? Isso é importantíssimo. Quando a gente fala de Scrum, a gente pensa no mundo perfeito e ideal, que todo mundo conhece o framework Scrum, que todo mundo sabe como o Scrum funciona, como as coisas trabalham e como as coisas se encaixam em perfeita sinergia. Mas, na realidade, um dos grandes desafios do Scrum Master, que é extremamente comum acontecer nas organizações, é que muitas vezes o time, e aí quando eu falo time, eu falo Dev Team e falo também de PO, não entende o framework Scrum como deveria ser. Então, o momento de retrospectiva, o Scrum Master vai trazer os gaps que o time Scrum tem em relação ao Scrum, para que traga aprendizado, para que traga melhoria e para que traga crescimento dentro do framework, ok? E ao final da retrospectiva, o time deverá ter identificado melhorias que serão implementadas na próxima sprint. Algo interessante aqui, implementadas na próxima sprint. Quando a gente fala de retrospectiva,
quando o time identifica os gaps e cria um plano de ação para isso, existe um detalhe interessante aí. O time, ele por ser autogerenciado, ele vai atuar em cima dos gaps que foram encontrados. E isso pode consumir do time algumas horas durante a próxima sprint para poder corrigir alguns pontos. Então, acontece que existem times que são mais imaturos no Scrum e no Framework que desconsidera tal esforço dentro de um planejamento de sprint. Então, quando o time se planeja para fazer uma sprint, tem que considerar todo o trabalho que precisa ser feito dentro do backlog do produto. E considera também trabalho para ser feito as ações para que o time melhore. Então, entra aí, o time tem que considerar o tempo que ele vai precisar trabalhar em itens gerados da retrospectiva, os action items, né? Os itens de ação, para que possa ter uma melhoria, um crescimento contínuo. Ok? E aí, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, primeiro, qual é o contexto da retrospectiva. A retrospectiva, na prática, ela é dividida em alguns momentos. Trazendo aqui uma agenda de retrospectiva proposta por Paulo Caroli, ele divide a retrospectiva em alguns pontos. Contexto, diretiva primária, energize, que são atividades para quebrar o gelo e trazer energia para o time, atividades de check-in, a retrospectiva em si, que é a atividade principal que vai acontecer, filtragem e check-out, né? Então aqui está a fonte do livro Fun Retrospectives, né? Do Paulo Caroli. E vamos trazer aqui a contextualização. Como é que funciona? O Scrum Master vai começar a reunião contextualizando do que se trata essa reunião. Então é uma boa prática o Scrum Master começar contextualizando. Então no nosso exemplo aqui, o Scrum Master vai começar a reunião dizendo: pessoal, essa é uma reunião de retrospectiva da Sprint 14, ela ocorre a cada 15 dias. Nos últimos dias a quantidade de chamados subiu, a quantidade de erros subiu, diminuiu, conseguimos alcançar o objetivo da Sprint, não conseguimos. Então ele vai contextualizar o cenário do time, os resultados que o time alcançou, para que o time comece a entrar dentro do que é a reunião de retrospectiva. Ok? 2. Diretiva primária. Então, a diretiva primária é uma forma de ajudar que as pessoas que estão participando da retrospectiva, elas se desarmem, né? Então, um texto aqui da diretiva primária, da retrospectiva, o Scrum Master vai situar para todos que estão na reunião e vai ler esse texto. Então, independente do que descobrimos, entendemos e realmente acreditamos que todos fizeram o seu melhor trabalho, dados o que era conhecido à hora, suas habilidades, os recursos disponíveis e a situação em questão. Ou seja, o que é essa diretiva primária? Nesse momento, o Scrum Master está dizendo: pessoal, se alguém errou aqui, errou não porque quis, ele fez o melhor, ele estava esforçado, mas considerando o conhecimento que ele tinha, os recursos que ele tinha no momento, o melhor que ele pôde fazer foi esse. Então, não vamos acusar, vamos trabalhar em cima do que podemos melhorar. Essa diretiva primária, ela praticamente diz isso, ela ajuda ao time entender que as pessoas estão fazendo o seu melhor e que muitas vezes as coisas não dão certo por uma falta de conhecimento ou porque no momento aconteceu coisas que a pessoa não tinha uma maturidade de lidar. Enfim, cada um está fazendo o seu melhor. Terceiro momento, o Energize. O Energize, atividades, né, para energizar pessoas, é opcional, mas é uma
boa prática que o Scrum Master faça isso. Por quê? Porque isso vai ajudar, primeiro, a quebrar o gelo entre os times, entre as pessoas do time, ajudando que elas fiquem concentradas, que elas estejam presentes, que elas até se aproximem e não tenham medo de falar. Isso é uma boa prática, porque dependendo do time, algumas reuniões de retrospectiva podem ser no período da manhã ou à tarde na volta do almoço, e as pessoas podem estar mais sonolentas. Então, essa atividade ajuda a pessoa a se animar, a se empolgar mais em estar lá, de verdade, trazer o foco para a reunião. Então, tem alguns exemplos aqui, eu não vou entrar no detalhe, mas vocês podem acessar esses exemplos aí, estão no site do Fan Retrospectives, lá do Paulo Caroli. Se vocês quiserem, podem ficar à vontade para acessar. E aqui 2 exemplos, Isso Não É Louco e Adivinhe a Música. São atividades de quebra-gelo, não tem relação com o time, não tem relação com o projeto, mas ela traz um engajamento, uma aproximação das pessoas. Lembrando que isso é opcional. O check-in. E o que é o check-in? Os participantes vão dizer como é que se sentem em relação ao contexto que foi dito, né? Então, se o Scrum Master, durante o contexto, disse que o time alcançou maus resultados, o time vai dizer como é que se sente quanto a isso. Ou ele pode ter uma postura, dizer, estou muito triste com o que aconteceu, porque eu tenho certeza que o time tem capacidade para entregar mais, ou eu acho injusto o resultado apresentado, já que aconteceu as situações X, Y e Z. Então, é o momento em que o time vai externar o que está sentindo. Então, mas o que acontece? O time é formado por diversos perfis de pessoas. Tem pessoas que são mais caladas, outras que são mais agitadas, umas pessoas mais júniores, outras mais sêniores, umas pessoas que brincam mais, outras que brincam menos. Então, como é a melhor forma de se fazer isso? As pessoas vão externar o seu sentimento em relação ao contexto de forma anônima, para que elas não interfiram até mesmo no sentimento de outra pessoa. Então, elas, de forma anônima, vão escrever no papel, colocar numa caixinha, numa sacolinha, em algum lugar, dobrado lá, de forma anônima, e entregar ao Scrum Master. O Scrum Master, após coletar todas essas informações, todos os papéis, ele vai dizer, pessoal, alguém se incomoda de externar a sua opinião? Alguém se incomoda em dizer quem foi que colocou a notinha? Se ao menos uma pessoa disser que se incomoda, o Scrum Master vai seguir esse check-in totalmente de forma anônima. Se nenhum membro do time se incomodar com isso, durante a medida que o Scrum Master for lendo, a pessoa vai dizendo, fui eu que falei isso aí, vai justificar e vai se argumentar as coisas, certo? A retrospectiva, né, a atividade principal, como é que acontece? Coleta dados, averigua a moral do time, fala sobre aspectos positivos, dá reconhecimento às pessoas, buscar melhorias, são coisas que fazem com que o time reflita sobre o contexto que foi apresentado, reforça a visão do time em si e gera insights para melhoria, né? Então, isso é um trecho aí do livro de Paulo Caroli. E agora a gente vai falar um pouquinho de como é que é feita essa atividade principal da retrospectiva. Lembra, o Scrum ele é totalmente empírico, ele é de aprendizado, ele trabalha muito de forma abstrata, muito de forma lúdica. Então, é comum, dentro da atividade de retrospectiva, a gente trabalhar com dinâmicas mais lúdicas, de forma que as pessoas
colaborem e se abram, certo? Bom, pessoal, essa primeira aula falando de retrospectiva, eu vou terminar por aqui. A gente faz a parte mais teórica e na próxima aula a gente vai entrar mais no contexto de práticas de retrospectiva. Ok? Até lá!